E nós vamos falar de um tema bastante interessante hoje, sobre os efeitos redentores no cosmos e no cotidiano. Obrigado, Ibsen. E eu imagino aqui que vocês já perceberam que só o fato de vocês me aguentarem aqui por várias aulas seguidas mostra os efeitos redentores no cosmos e na vida de vocês. Por isso eu louvo a Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso semestre, de um tema interessante, relativamente novo. Eu imagino, que a gente não tenha o hábito, ou não tivéssemos o hábito de fazer essas leituras. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, a partir do versículo 14. Segunda Pedro, verso 14. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição dele. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Meus irmãos, o apóstolo Pedro está alertando a igreja, a ficarem atentos, e no final ele diz, olha, que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de Deus também é entender toda essa sistematização da doutrina da salvação. E para mim foi assim, de maneira especial, muito bom lançar esse olhar acerca da salvação, acerca da história da redenção, como não apenas por um Deus que me ama, e isto é verdade, mas que eu não sou o centro desse amor, como há muitos anos eu imaginei. Eu me via como aquele ser especial, sobre quem os olhos, ou diria, a pupila dos olhos, não se fala isso com relação às pessoas, ou seja, aquela coisa brilhosa, preciosa, não deixa de ser diante do Senhor, mas tem proporções, porque na verdade a gente vai falar, nós temos falado desse amor de Deus pelas pessoas, mas não podemos perder de vista o amor de Deus por tudo que Ele criou. Então, tudo que você conseguir enxergar, tocar, sentir pelos seus sentidos, que é criação de Deus e que Ele amou desde a eternidade e continuará amando desde a eternidade. Então, nós vamos fazer apenas alguns reparos com relação a parte da criação que constitui a coroa da criação, que somos nós, que é o ser humano. Então,
Recapitulando alguma coisinha, e por que a gente fica batendo às vezes na mesma tecla? Eu sei que quando nós ouvimos uma coisa pela primeira vez, e sobretudo quando é algo que a nossa mente não estava pensando muito, é algo novo, leva um tempo para isso sedimentar, leva um tempo às vezes para acreditar que isso é verdade. Nós precisamos às vezes de alguns argumentos mais sólidos para que nós possamos tomar isso então, ou apropriarmos disso como uma real verdade. E aí, a partir de então, nós vamos nos familiarizando com isso e nós vamos aceitando o melhor. Nós ouvimos aqui, muito legal, quando no início da nossa devocional, quando o pastor Rafael traz a perspectiva de Isaías, quando ele tem um encontro com o Senhor, né? Imagine o sentimento de Isaías diante da grandiosidade do Deus que ele conhecia. Então, nós vamos pensar nesse Deus Criador. Nós temos falado acerca desse Deus Criador, nós temos falado de todos esses pilares que sustentam toda a fé cristã, né? E eu gostei demais dessa observação de Jean Amos Comênio há muitos séculos, né? Quando ele escrevendo acerca da maneira de como se dar aula, da didática magna, ou da melhor maneira de se lecionar, e numa parte da sua obra, ele dizer que nós somos, ou devemos ser, a imagem, ser a imagem de Deus significa representar ao vivo a perfeição. Mas a perfeição de quê ou a perfeição de quem? E ele diz a perfeição do arquétipo, né? Eu já repeti isso algumas vezes. A gente vê nos filmes, né, nos desenhos animados, falando do arqui-inimigo, do maior inimigo, né? E Jean Amos Comênio falando do arquétipo, do tipo maior, a imagem maior. Ou seja, ser a imagem, representar a imagem de Deus, ou ser a imagem de Deus, é representar perfeitamente esse arquétipo. Se eu fizer uma pergunta para vocês, quem reuniu em si, ou representou em si, essa imagem perfeita do arquétipo, o que vocês me responderiam? Jesus. Ele é a perfeição do arquétipo. Nós temos a imagem, mas nós temos falado ao longo desse semestre, mas uma imagem agora deformada, que já foi muito mais deformada, mas que está sendo o quê? Restaurada. Então, até que nós cheguemos a uma imagem do arquétipo, aquilo que a Escritura nos chama da plenitude do varão perfeito, Cristo Jesus. Ou seja, então na criação, essa imagem perfeita, sem mácula, a imagem do homem que representava a perfeição desse arquétipo. Quem era na criação que representava a perfeição desse arquétipo? A figura de um homem. Antes da queda, ele representava esse arquétipo. E na queda, ele perde, ou pelo menos essa imagem é extremamente deteriorada. Olha só. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 2,16. Esse texto nos fala da aliança, ou da primeira aliança, a aliança das obras. Nós vamos conhecer uma outra aliança, uma grande aliança, ao final, lá naquela quinta-feira que antecedia a crucificação, a aliança da graça. Entre elas, toda uma quantidade de alianças foram feitas, mas não novas alianças. Eram alianças que ratificavam esta aliança das obras. Capítulo 16, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 2, verso 16, diz assim, olha: e o Senhor Deus lhes deu esta ordem:
de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esta é a primeira aliança, esta é a aliança das obras, esta é uma aliança que pede uma obediência. Uma obediência o quê? Perfeita. Uma obediência que deveria ser seguida. Nós não vamos entrar nos méritos dessa questão, mas as Escrituras nos mostram que Adão tinha perfeitamente condições de obedecer perfeitamente a essa aliança do Senhor, mas ele resolveu quebrar esta aliança. Então, nós conhecemos a ideia de quebrar a aliança, nós sabemos que tem sempre consequências. Nós conhecemos muito bem. Então, uma aliança foi quebrada. Uma aliança foi quebrada e aí Deus renova esta aliança. Ele não faz outra. Ele confirma que tinha feito. E ele traz um garantidor da aliança. E aí é interessante, nós temos falado de criação, queda e redenção. Vocês já pararam para pensar? Deixa eu tentar mudar a pergunta aqui para estimular vocês um pouco mais. Como é que vocês acham que está dividida a Escritura? Em partes iguais entre criação, queda, redenção e consumação? Ou seja, de maneira bem equilibrada, dividida em 4 partes iguais? O que vocês acham? Me ajudem aí. Fala até um pouco alto para eu conseguir ouvir aqui. Já pensaram nisso? Se há grau de importância entre esses 4 pilares, criação, queda, redenção e consumação? Olha só. A criação está em quais capítulos das Escrituras? Vamos lá? Opa, eu vi aí. Gênesis. Em quais capítulos de Gênesis vocês se lembram? Criação. 1 e 2. 1 e 2. Criação 1 e 2. E queda? Qual? Vamos lá, legal. Criação, capítulo 1 e 2, onde se fala mais especificamente da queda, capítulo 3. E todo o restante? Redenção. Já pensaram nisso? Os 2 primeiros capítulos, Deus expôs como Ele criou todas as coisas, criou os mares, criou os animais, criou o homem. No capítulo 3 Ele fala como que essa boa criação foi estragada. E dali em diante, Ele fala da redenção. O que é que isso poderia nos dizer? Quem é a figura que leva a nossa mente imediatamente à ideia de redenção? O próprio Cristo. Ele é o Redentor, a ideia de cruz. Então percebe que, tirando o capítulo 1, 2 e parte do 3, todo o restante fala de redenção, para pegar a nossa mente e mostrar que Jesus é o centro da história da redenção. Ele é o ápice, o ponto mais alto. E a gente fala no capítulo 3, mas se você observar, já lá no verso 15 do capítulo 3, Deus começa a falar do Redentor. Ou seja, nem todo o capítulo 3, porque lá no verso 15 do capítulo 3, ele diz que haverá a semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente.
Percebe como Deus mostra a história da redenção, e desde aquele início ele mostra Jesus como o ápice, o ponto mais alto, aquele que resume tudo, aquele que resume as alianças todas, aquele que ratifica todas as alianças anteriormente feitas, aquela feita em Adão, aquela feita em Noé, aquela feita em Abraão, feita em Moisés, todas, Jesus reúne em si esta aliança. Ele, o novo Adão, aquele que é a expressão pura, perfeita do arquétipo, ou seja, a importância da redenção, a importância da figura de Cristo. Porque Cristo, ele é aquele que obedece perfeitamente à lei. Ele completa a aliança que foi rompida por Adão. Não é? Uma irmã me ligou essa semana, preparando uma aula de escola dominical, e falando acerca de quando o povo de Deus retorna do cativeiro, como Neemias ajuda a organizar o retorno dos irmãos do cativeiro da Babilônia, né? E falando como explicar para as crianças acerca dos sacerdotes e tal, né? E a gente conversava um pouco sobre isso, a importância de se olhar toda esta história redentiva, o trabalho dos sacerdotes que intermediavam os diálogos entre Deus e o povo. Então o povo não falava diretamente com Deus, Deus havia constituído os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por pegar o animalzinho puro, sem mácula, que é levado ao templo, e ali sacrificar o animalzinho, aspergir o sangue no bode expiatório, mandar um para o deserto, o outro era morto, ou seja, intermediando, simbolizando o perdão dos pecados do povo. E a gente falava, como que a nossa mente nesse ato, que nós vemos em todo o Antigo Testamento, muito bem delineado lá em Levítico, como nós devemos olhar isso, e a nossa mente precisa imediatamente ir lá para o Redentor. Ele que reúne em si, ele que é o sacerdote que intermedia depois da instalação do reino, da chegada do reino, ele que intermedia esta conversa com Deus. Mas ele não é apenas o sacerdote, ele é o profeta, é o que proclama, mas ele é também o sacrifício. Pensa em toda a magnitude da história da redenção, Deus mostrando e dando ao seu povo essa perspectiva. Então, Jesus, que obedece à lei, ele enfrenta os sofrimentos, as tristezas da vida. Em um mundo caído, ele vem no mundo caído. Então ele enfrenta a fraqueza da fome, da sede, provavelmente dos pés rachados, porque não tinha aqueles cosméticos para passar no calcanhar, para as rachaduras nos tempos muito secos, né? A dor, o luto quando Lázaro morre, né? A crueldade, a perseguição. Então ele experimenta tudo isso, o abuso, a tortura, e por fim ele experimenta a morte. Primeiro, para que todos nós saibamos que as coisas que nós enfrentamos, ele experimentou todas em si, e com um diferencial: ele era um cordeiro perfeito, alguém de uma obediência perfeita. Por isso a Bíblia nos diz que nós temos um Deus que compreende como nos sentimos quando nós enfrentamos os nossos desafios, os nossos problemas, né? Por isso nós vamos falar hoje dos efeitos redentores. Como nós percebemos os efeitos de toda essa obra da redenção hoje, no dia a dia, no cotidiano? Herman Bavinck, ele sistematiza a teologia reformada, é um discípulo de Abraham Kuyper,
E ele diz assim: uma doutrina da criação é o alicerce da cosmovisão bíblica e cristã. A criação não deve ser deificada nem desprezada, mas como teatro da glória de Deus, para ser desfrutada e usada com ponderação. Ela é boa criação de Deus. Ele, na verdade, está falando dessa, quando ele diz que desse pilar da criação, né? E ele usa o termo cosmovisão bíblica cristã, porque tem cosmovisões cristãs que não têm amparo nas Escrituras. Se nós pegarmos a Igreja Romana, que ainda pensa na perspectiva do purgatório, da ideia de um espaço para que se fique lá, para purgar, para pagar, né, por algo, antes de chegar ao destino final da alma e do espírito, né? Então, uma cosmovisão cristã que seja bíblica, que tenha suas âncoras na Escritura. E ele diz que a criação não pode ser transformada em Deus, uma ideia de idolatria, né? E que a criação, na verdade, é o teatro da glória de Deus. Ele usa essa expressão como nós e tudo que foi criado é o que mostra quem Deus é, ainda que não de maneira perfeita, né? Mas é como se fosse o espaço e os atores que mostram a boa criação de Deus. Então nós vimos acerca da criação, nós relembramos acerca da criação, e nós vamos relembrar que na queda, o pecado, primeiro, ele não tem a última palavra, porque nós vivemos na esperança de uma glória vindoura. Nós estamos experimentando os efeitos redentores, seja no cosmos, né, e pessoalmente, né, a restauração da imagem de Deus, e esta imagem lameada, uma fotografia de uma cidade coberta de lama, né, em que a maravilhosa criação de Deus ela foi completamente corrompida com a entrada do pecado no mundo, mas completamente corrompida. E tão logo ali em Gênesis capítulo 3, no início de Gênesis capítulo 3, a partir do verso 5, quando vem a promessa, do verso 15, quando vem a promessa, né, começa o processo redentivo, começa o resgate e a restauração. Então, por conta do pecado, por conta da queda, a redenção tornou-se necessidade imprescindível. Na aula passada nós comentamos que se nós acreditarmos que, e isso não deve ser motivo de entristecimento, que o mundo vai melhorar por conta da ação do homem, da inteligência, das descobertas de novas tecnologias, de novos medicamentos, de novos mecanismos da ciência, que são, na verdade, instrumentos de Deus, e instrumentos também da graça comum de Deus, porque servem tanto para crentes quanto para aqueles que viram as costas para Deus. Avanço na medicina, avanço nos laboratórios farmacêuticos, medicamentos que ajudam a dar melhoria de vida, e tudo isso é instrumento de Deus, né, para o seu povo. Mas nós não podemos acreditar que por conta da ação do homem, ou da bondade do homem, ele vai melhorar esse mundo de maneira tal que nós não vamos nem ter vontade de sair daqui. Porque se nós pensarmos isso, é desnecessário um Redentor. Não precisaria Cristo ter vindo, e nem ele precisa voltar, porque o mundo vai ficar maravilhoso. A contrapartida, e que não deve nos entristecer, é a ideia de que o mundo tende a ficar cada vez pior, né? E é por isso que o Senhor voltará, para recolher a sua igreja. O mesmo Senhor, primeiro, que guarda a sua igreja, que guarda o coração da sua igreja, o coração dos seus filhos, que não permite que eles pequem de maneira que percam a salvação, porque Ele é o garantidor dessa salvação. Devem, muito provavelmente, aqueles que estiverem no momento, né, se Ele volta amanhã, provavelmente eu estarei aqui, né? Mas de maneira que aqueles que estiverem, talvez fiquem bem esfoladinhos, né? Mas
serão guardados pelo Senhor. E nós vamos ver isso, Mateus 25, Marcos 13, o livro de Apocalipse, né? Próprio Daniel. Então nós vamos ver isso. Nós tocamos um pouco na aula passada quando falamos de consumação, esse quarto pilar da cosmovisão cristã. Então nós falamos de queda, de criação, e nós falamos de redenção, nós falamos de restauração. Nós falamos, a ideia de redenção é a ideia de uma imagem totalmente restaurada. A imagem do homem totalmente restaurado. Mas não apenas o homem, toda a criação. Eu confesso para vocês que há muitos anos nunca me passou pela cabeça que Deus iria restaurar, por exemplo, as matas, os córregos sujos. Isso é boa criação de Deus. E a perspectiva é, primeiro que nós tivemos um tempo de instrução na palavra do Senhor, nas cartas de João, onde nós pensamos naquela ideia, né? Nós meditamos acerca do pensamento gnóstico, que olha as coisas materiais como fossem más, e as coisas boas são apenas aquelas espirituais. A boa criação de Deus é tanto física quanto espiritual, né? Então isso nós não podemos perder de vista. Então nós vemos uma imagem deteriorada, desfigurada, né? E na redenção uma imagem restaurada. Eu me lembro, é algo que me chama a atenção, que aquela pintura feita no teto da Capela Sistina lá no Vaticano, com o tempo ela vai ficando deteriorada, é natural. A luz incidindo ali, ela vai danificando, o vento, o ar, e de anos em anos, tempos em tempos, e eu não me lembro qual é essa periodicidade, eles contratam alguém, um especialista, para restaurar. Salvo engano, há alguns anos foi feita uma restauração na Capela Sistina de algumas obras, né, que lá estão pintadas. Quando nós pensamos em redenção, nós pensamos em restauração. Nós devemos pensar nessa perspectiva. Então, olha, a verdadeira redenção, Cristo é a imagem perfeita de Deus. Nós dissemos aqui, nós temos isso muito firme, né? Quem vê a mim, vê o Pai, né? Deus predestinou a igreja, o apóstolo Paulo diz, olha, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. Então, a predestinação, que às vezes causa coceira em alguns, que parece a ideia de que assim, Deus separou só uns preferidinhos para ele e o restante, né? Então parece que a ideia da predestinação, predestinar para serem conforme a imagem de Cristo, uma imagem renovada, uma imagem restaurada, ou seja, do novo homem, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4:24, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a ideia de uma restauração de uma imagem futura, né, é no presente. Então, essa imagem do arquétipo que nós mencionamos, né, ou seja, redenção fala de restauração. Quando nós olhamos para a cruz, para o Calvário, pensamos em restauração. Pensa nessa outra imagem aí, né? Uma imagem deformada, de uma imagem deformada para uma imagem restaurada. Então, o Walsh Middleton, nessa obra A Visão Transformadora, ele diz, olha, o Novo Testamento enfatiza não apenas a criação, a imagem de Deus, mas a restauração dessa imagem, mas a restauração dessa imagem na igreja, o corpo de Cristo, que é vista como nova e redimida humanidade. Então, uma humanidade redimida, uma humanidade restaurada. E aí, algo interessante, o reverendo Lourenço trouxe aqui na nossa meditação da manhã, a exposição do Salmo 121, em que o salmista, diante do medo, ele clama ao Senhor. Ele olha para os montes, né? Ele pergunta, ele mesmo responde de onde vem o socorro. E o que é que faz com que nós clamemos pelo Senhor? Apenas o medo? Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Eu gosto muito desse versículo.
Gênesis 4, 26. Diz assim a palavra de Deus: a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E a sacada desse texto está no nome Enos, ou Enosh, que significa frágil. Ou seja, nasceu um filho ao qual ele colocou o nome de frágil. Em sendo frágil, daí se começou, em se reconhecendo a fragilidade, daí se começou a invocar o nome do Senhor, a cultuar o nome do Senhor. Olha só, o efeito redentor é reconhecer fragilidade em si. É um efeito redentor, porque aquele que ainda não foi alcançado, ele tem dúvidas com relação, porque essa fragilidade, entender essa fragilidade, aquilo que o reverendo Lourenço trouxe na meditação, aquela preocupação do salmista, a mesma de Isaías, lá no capítulo 6, verso 5, que diz: ai, estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Essa sensação de fragilidade, de indignidade, isso é objeto de redenção, de transformação. Só é possível ter esse tipo de sentimento como um efeito redentor, como um efeito da obra de Deus em si, da obra de Deus na pessoa. É aí que se pensa, ou ele diz: olha, de onde virá o meu socorro? Ou, o que farei para ser salvo? Lembra desta passagem que nos traz esse quadrinho aí? Lá em Atos 16, depois que o apóstolo Paulo e Silas, ajudam a começar uma igreja, e essa é uma igreja interessante, até para a gente pensar como é que a gente tem essa diversidade de pessoas na igreja, diversidade de pensamentos, às vezes até de crença, então, como é que aquela igreja começa, aquela igreja de Filipos? Uma mulher rica, Lídia, vendedora de púrpura, que quando ouviu a palavra de Deus, disse que o Senhor lhe abriu o entendimento. Um membro da igreja. Segundo membro, uma escrava possessa que dava lucro aos seus senhores, adivinhando as coisas, e que Paulo e Silas libertam. Outra, que é o terceiro membro, o carcereiro que pensavam que eles tinham fugido e pensou em se matar, muito provavelmente porque a pena para alguém que permitisse que o prisioneiro fugisse era uma execução em praça pública no Império Romano. Uma igreja, 3 membros, muito diferentes, muito diferentes. Nós somos diferentes aqui também. Então, o texto nos fala que eles cantavam, cantavam e as grades caíram, e o carcereiro falou: foi todo mundo embora. E aí, qual é a pergunta dele lá no versículo 31 do capítulo 16? Como é que eu faço para ser salvo? O que fazer para ser salvo? E qual é a resposta do apóstolo Paulo? Quem tem de cor aí? Será salvo tu e tua casa. Eu me lembro que alguns irmãos sabem, eu trabalhei na penitenciária durante 2 anos. Lá eles cantavam, os presos cantam na penitenciária, cantam, mas cantam muito, E eu me lembro que, assim, de ver o preso cantando, às vezes de noite, você passando por aqueles corredores, e ele cantava assim: você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele anda rebolando e até muda de voz, isso aqui cá pra nós. Eles cantavam a música errada, não caíam as grades. Bem diferente,
Então, assim, a ideia do carcereiro, eu quero frisar aqui a ideia do carcereiro. Ou seja, ele perguntar: como eu faço para ser salvo? A mesma coisa daquele jovem rico lá em Marcos, que pergunta para Jesus: olha, eu cumpro todos os mandamentos, eu dizimo, né? Eu vou ao templo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele lista todos os mandamentos da segunda tábua e ele esquece os da primeira, porque ele está preso ao dinheiro, a adoração dele é outra coisa. Então, essa pergunta do carcereiro: como é que eu faço para ser salvo? Né? Ou seja, isso é fruto da obra redentora de Cristo, de um efeito redentor no cosmo e nas pessoas. E aí, olha só, vocês já moraram numa casa em construção, reformando dentro de casa? Eu escutei até um ixi, porque eu já morei. É um horror. É um horror. Quando estão lixando o gesso do teto, é um horror. Não tem onde impedir daquilo entrar. Coitado dos vizinhos com aquela máquina cortando cerâmica lá dentro de casa. Os vizinhos têm vontade de mudar enquanto a reforma está acontecendo. Nós estamos vivendo num mundo que tem uma obra em andamento. Nós estamos no meio de uma construção, com todas aquelas coisas, isso que nós estamos vendo na fotografia: as colunas de ferragem, betoneira, tambor de água, ponta de ferro, madeira com pedaço de prego. É provável que às vezes se pise num prego, numa madeirinha ali, descuidadamente. Nós estamos vivendo num mundo que tem essas questões. Quais os problemas de viver numa casa em construção ou morar numa casa em construção? É viver com entulho todos os dias, com o risco de se machucar constantemente. Tem que se tentar desviar dos perigos todos os dias. Mas qual a tendência humana? Vivendo em um mundo caído, um mundo em que há uma obra em andamento, uma obra redentiva em andamento. Como seres humanos, às vezes, a tendência de desejar se livrar da dor, do sofrimento. Nós, quando ficamos doentes, nós procuramos o médico, serviço hospitalar. E temos que fazer isso, porque isso é dádiva de Deus. Mas temos que ter a consciência que nós estamos vivendo num mundo caído. Estamos no meio de uma construção. Mas às vezes nós precisamos aprender a conviver com certas dores. Nós ainda convivemos com a morte de pessoas queridas, que dói, que machuca. É um mundo caído. A morte não foi encerrada ainda, né? Para uns isso é mais difícil, para outros um pouco menos difícil. Mas nós devemos ter essa ideia de que nós estamos vivendo numa obra em andamento. Só que aquele que está fazendo a obra é o grande construtor. É o perfeito restaurador. É aquele, primeiro, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Não pergunta a ninguém se ele está atrasado, se a obra está atrasada. Não, ela está no tempo perfeito. São efeitos redentores do cosmo, efeitos da redenção. Olha só, e quando nós olhamos numa obra em andamento, pensa na imagem, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar, né? Como que você mudou nos últimos 30 anos em termos espirituais, né? Em termos físicos você vai falar: olha, os homens, meus cabelos ficaram brancos, os outros vão dizer caíram, né? Algumas rugas, né? Eu não sei se a voz muda, acho que muda um pouquinho, mas muito pouco, né? Mas e espiritualmente? Olha só, formando uma nova imagem. Nessa obra em andamento, Deus está formando uma nova imagem em você, em mim.
formando uma imagem diferente desta imagem com defeitos, arranhada profundamente pela queda, né? Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele traz essa ideia, né? Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, o apóstolo João, ele diz, olha, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. A obra está em andamento, né? Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Por isso, há muitas dúvidas na caminhada, mas nós conseguimos perceber que um dos efeitos redentores no cosmos, no cotidiano, é que a nova imagem está sendo formada, né? Mas isso tem um custo, tem dores, tem sofrimentos, tem emoções. Sabe quando você, que já foi lá a Natal e foi lá a Genipabu e pegou aquele passeiozinho de bug, que o bugueiro fala, é com emoção ou sem emoção? Na primeira vez você nem sabe o que é, sei lá, você quer com emoção, aí ele te desce umas dunas lá que parece que o coração vai sair pela boca. Mas tem emoção, né? Às vezes tem medo, dá frio na barriga. Uma obra em andamento. Isso são efeitos redentores. Agora, é rápido esse processo redentivo? Vamos rapidamente? Nem tanto aos nossos olhos. Uma obra em andamento. E aí é preciso cautela, olhar atentamente, né? Vamos voltar lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós lemos aquele finalzinho, verso 17 e 18, só para a gente relembrar. Ele nos diz assim, 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como sempre. Ou seja, fiquemos atentos. Entendamos que a história da redenção contém tudo isso que talvez há muitos anos nós sequer imaginamos. Que estamos vivendo dentro de uma obra em construção. A obra redentora de Cristo está em andamento, a obra redentora de Deus está em andamento. Isso deve ser para nós uma verdade inescapável. As Escrituras nos falam disso, né? Se é rápida ou lenta, eu acredito que não, ela está no tempo certo, no tempo perfeito. Quando você olha para as coisas e fala, poxa, mas isso está demorando. Estou orando por fulano e nada ainda, não converte. Estou orando por um marido e ainda não pintou. Estou orando por uma esposa e ainda não. O tempo perfeito é de Deus, não é? Então, às vezes o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, né? Como muitos julgam demorado. Então, pode até parecer lenta, mas não é. Nós vivemos pela graça no mundo caído, a gente não pode perder isso de vista, em processo de restauração. E os sofrimentos ainda são comuns, mas não significa uma restauração lenta. O povo de Israel precisou ficar 70 anos no cativeiro. 70 anos talvez foi o tempo para dar uma lapidada, para retornar apenas um remanescente, porque muitos ficaram lá. O tempo perfeito, né? Olha só, é necessário ter uma visão ampla, grande, holística da redenção.
e ver essa redenção como cósmica, né? Eu gosto desta foto, eu confesso, desejaria ver esse poço visto com os meus próprios olhos, né? Deve ser uma beleza estupenda. Imagine a criação restaurada. Imagine a beleza da criação restaurada. Ou seja, a redenção, ela não é apenas para o homem, para a mulher, né? Nós proclamamos isso, esse evangelho, e devemos proclamar. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo que faz com que comece esse processo redentivo na vida de uma pessoa que talvez não conhecia a Deus, não conhecia a Cristo. Esse é apenas o pontapé, não é o objetivo final. Não é apenas que alguém levante a mão e confesse Cristo. Isso é muito importante. Isso é decisivo. Mas a partir daí começa todo um processo de despoluição, de mudança da mente, de mudança do coração, né? Uma nova imagem de Deus sendo criada, né? Então, a redenção, ela vai muito além da salvação pessoal. Vai muito além. Ela é cósmica. Ela é em toda a criação, né? Uma transformação salvadora que Deus realiza em nós, ela tem uma influência muito grande em nós, naqueles que convivem conosco e no restante da criação em que nós estamos inseridos. Então, olhar a beleza dessa imagem, né? Isso é cosmético, né? É cosmético. Cosmético não é para embelezar, vem de cosmos, não é para deixar bonito, né? As irmãs usam, né? E dão aquela caprichada e ficam maravilhosas. É cosmético, vem de cosmos, vem de beleza, né? Então, a beleza da criação, a beleza da restauração, né? Quando você olha toda essa beleza, e essa beleza você se deleita, né? Enche os olhos, e um dos efeitos do cosmos é a restauração da beleza da criação. Toda a criação, tudo que foi criado. Então, quando nós nos tornamos parte dessa nova comunidade, né? Da igreja, daqueles que são perdoados em Cristo, nós somos salvos como igreja invisível, como comunidade, né? E não simplesmente como cristãos individuais. Olha só o que nos diz o Philip Ryken escrevendo sobre cosmovisão cristã. Ele fala da redenção, da crucificação. Ele diz, olha, a crucificação e a ressurreição de Jesus tem implicações para todas as coisas. O principal objetivo de Deus é nada menos do que a redenção para todo o cosmos. A própria criação geme sob o peso do pecado, mas isso é apenas temporário, não é eterno. É o mesmo mundo que criou, agora perdido e caído em pecado, que Deus tem o propósito de redimir, estabelecendo por fim um novo céu e uma nova terra, e a gente acrescenta, onde habitará a justiça. É uma mudança de perspectiva, é uma mudança de pressupostos. É um conteúdo diferente daquele que eu ouvi quando na minha juventude, muito antes da minha conversão, e mesmo no início da minha conversão. Nunca tinha pensado desta maneira. Me via como homem, né, resgatado por Deus, mas nunca passou pela minha cabeça que esse processo redentivo incluía toda a criação de Deus. Tudo aquilo que você puder imaginar, né? Aquilo que o apóstolo Pedro diz lá no capítulo 13 do verso, no capítulo 13, verso 3, verso 13, ele diz, ó, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Então, é algo que nós devemos ficar bastante
atentos, né? Falando dos efeitos redentores. Porque esses efeitos redentores, eles são pessoais, mas também são cósmicos. Ele é moral, porque ele despolui do pecado. Ele santifica, né? Ele é social, porque ele atinge também as sociedades, ainda que pequenos núcleos. Por exemplo, ele transforma a família. Ele transforma o meio onde nós vivemos, o Estado. Então, os efeitos redentores atingem todos esses aspectos. E aí, olha, quando nós pensamos na graça de Deus e na redenção, e nós afirmamos que ela não é meramente pessoal, mas comunitária, nós somos salvos como igreja, não é? E não simplesmente como cristãos individuais. O Novo Testamento nos dá essa ideia de uma redenção comunitária, né? Primeiro, Jesus diz que ele é o quê? A videira. E nós o quê? Os ramos. Uma ideia de comunidade, uma ideia de grupo, né? Ele é a pedra angular e nós somos tijolos. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Ou seja, a ideia de uma redenção coletiva, uma identidade corporativa. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O outro sacramento que nós praticamos mês a mês, né? A ceia do Senhor, nós fazemos como igreja, fazemos isso juntos. Na ideia de que a redenção não foi para nos salvar e deixar-nos isolados. Então, como pessoas criadas, nós vivemos a fé no meio de um mundo caído, cheio de destroços, porque está em construção. Então, olha só, efeitos redentores que são pessoais. O Espírito está moldando pela lente do Evangelho a sua vida. Está moldando a cada dia, muitas vezes sem que você perceba. Sem que você se dê conta desse efeito restaurador, desse efeito redentor. Ele está moldando os desejos do seu coração. Certamente o que você desejava há 20 anos ou há muitos anos já sofreu algumas mutações. Ele te ensina, vai te ensinando a pensar biblicamente. Você começa a pensar baseado naquilo que você vai lendo, meditando, absorvendo da palavra de Deus. Ele vai renovando a sua mente. Tudo isso, todos esses aspectos são efeitos redentores pessoais. O apóstolo Paulo diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz do pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, ele está dizendo que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos revestidos, nós fomos revestidos de um novo homem que vai se refazendo para o pleno conhecimento da imagem daquele que o criou, pleno conhecimento da imagem do próprio Deus. Olha lá, restaurando o conhecimento de Deus. Efeitos redentores no cosmos. O Philip Hayek diz assim, olha, se Cristo governa sobre todas as coisas para a glória de Deus, então somos chamados a reconhecer seu supremo senhorio em toda a vida, pois cada aspecto dela é sagrado para Deus. Lembra que no início do nosso semestre nós falamos naquela ideia dualística ou daquele dualismo em que na mente de muitos separa o que é sagrado e o que é profano? Isso é de Deus, isso não. Isso eu posso fazer. E ao mercado, não, isso não é sagrado. Né? Ver um filme no cinema, isso deve ser santo também. Né? Ou seja, mas o senhorio sobre todas as coisas. Então todo o aspecto é sagrado. Porque Cristo governa sobre todas as coisas. Vocês acreditam que Cristo governa sobre Satanás? Claro.
Então ele governa sobre todas as coisas. Então a nova vida que Deus traz para nós em Cristo, ela vai muito além da salvação pessoal, individual. A transformação de Deus, ela realiza em nós por meio do Espírito, e ela nos leva a entender a vida, a obra, a redenção de Cristo Jesus. Então, a forma como nós pensamos, como nós agimos, como nós criamos ou subcriamos, né? Porque nós não criamos do zero, do nada. Nós fazemos isso em comunidades, em uma coletividade perdoada. Então a graça, ela não é meramente pessoal, ela é comunal, ela é comunitária, né? Ela atinge toda a criação. Somos salvos como igreja e não simplesmente como pessoas individuais. E aí, muito legal essa frase do Abraham Kuyper. Muito legal. E ele falando sobre a esfera de soberania, né, numa das suas obras, ele diz, olha, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não declare, é meu. Já pensaram nisso, nessa cena? Não tem um centímetro quadrado em que o Senhor não ponha o dedo e diga, é meu. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o centro do plano redentor. Lembra que nós falamos? Capítulo 1 e 2, criação. Parte do capítulo 3, queda. Redenção. E Apocalipse? Redenção. Uma redenção consumada, completada. Redenção. Cristo, centro de toda a Escritura. O ápice da revelação de Deus, né? Porque em Cristo tudo subsiste, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses lá no capítulo 1. Ou seja, Cristo está reconciliando consigo todas as coisas. Todas. Animadas e inanimadas. Redenção completa, né? Ele está assentado no trono, no alto e sublime trono, ele governa sobre o universo e governa para a glória de Deus. Então, pensar nos efeitos redentores no cosmos, em toda a criação, em que vocês estão envolvidos, em que eu faço parte, né, vai fazer com que nós agora ficamos desconfiados, né, ou pelo menos mais atentos aos efeitos redentores da obra de Cristo em cada um de nós. E aí nós vamos caminhando para algumas conclusões. Meus irmãos, eu emendo, né? Eu pego a metralhadora giratória e começo. Se vocês não levantarem a mão para dar uma cutucada, e aí eu peço perdão aos irmãos, né? Para perguntar e para fazer alguma colocação, mas fique extremamente à vontade para tirar alguma dúvida. De repente você leu alguma coisa nas Escrituras que parece que assim não encaixa muito bem. Fique muito à vontade. Não tenha receio de, puxa, mas o que vão pensar de mim? Eu pensava isso na escola, irmãos. Eu morria de vergonha de fazer pergunta, né? Mas morria de pergunta. Eu até fiquei animado uma época em que a professora, na quinta série, né, fez um elogio muito legal, né, muito bacana. Ela falou, olha, a turma está indo bem, o Adelson até está vindo mais limpinho. Me senti todo, né? Nem percebi que a coisa não era tão boa assim, né? Então fique à vontade para fazer pergunta. Olha só, algumas conclusões ou algumas coisas que nós podemos entender. Primeiro, Deus tem propósitos mais profundos. Seria muito simplório imaginar que Deus deseja apenas que nós nos tornemos crentes. Isso sim, e é muito importante, né? Mas vai muito mais além disso. A ideia é de que ele nos pega para mudar a imagem, né? Aquela ideia de Romanos, capítulo 8 lá, acho que verso 37, né? 38, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas, fazendo uma paráfrase, todas as coisas cooperam para que você seja novamente feita a imagem perfeita de Deus. Os sofrimentos também, também.
As coisas boas também. Todas as coisas cooperam para que você seja novamente moldado ou remoldado à imagem de Deus, restaurado à imagem de Deus. Então Deus tem propósitos mais profundos. O principal objetivo de Deus é a redenção para todo o cosmos. A gente tem batido, né? Para a gente entender como que é largo esse projeto de Deus. Imagine toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, os profetas vindo para falar de redenção, né? Os livros históricos, o livro de Levítico falando daqueles sacrifícios, para mostrar como é que seria um sacrifício perfeito, que viria muitos anos depois. Do próprio João Batista, né? Anunciando que estava para chegar alguém em que ele não se julgava digno de desamarrar as sandálias, coisa que escravo fazia. Ele não se julgava digno de ser escravo desse que havia de vir. Apontando para a redenção. Ou seja, o principal objetivo de Deus é a redenção para todo o cosmos. Deus tem o propósito de redimir o mesmo mundo que criou, que agora está caído em pecado. O mesmo mundo. É muito lógico. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos a lógica, né? Algo criado perfeito, foi deteriorado, está sendo restaurado, e essa restauração será completada. Nós falamos de consumação, né? E os irmãos aí fiquem atentos, porque a Nilson me puxou a orelha em casa. E ela puxa quando a gente chega lá. Você falou várias vezes, ao invés de consumação, consolação. Eu assumo, meus irmãos. Eu falei mesmo. Que depois eu vou olhar, né? Às vezes. E às vezes a gente troca. Acho que é a idade. Então Deus tem propósito de redimir o mesmo mundo que ele criou. Cada aspecto da vida e não via, é sagrado para Deus. Cada aspecto, tudo, né? Nós vamos, no semestre que vem, ter algumas aulas sobre aspectos específicos, e uma delas, muito provavelmente, será cosmovisão e sexualidade. Qual o ponto de vista? Onde que a sexualidade se encaixa dentro do propósito de Deus, dentro do propósito de uma cosmovisão cristã? Um tema bastante palpitante, né? Mas cada aspecto da vida, ele é absolutamente sagrado para Deus. O que mais? Nós somos chamados para reconhecer seu supremo senhorio sobre toda a vida. Aquilo que Abraham Kuyper mencionou, né? O senhorio de Deus sobre todas as coisas. E as tragédias também. Também. Até as tragédias cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É difícil falar isso, não é? Se falar isso em alguns ambientes, você vai ser talvez linchado. Até as tragédias. Porque se nós não entendermos que Deus é soberano e Senhor até nisso, Ele não é tão Deus assim. E as Escrituras dizem que Ele faz todas as coisas. Basta dar uma olhadinha lá em Isaías 45:7. O que mais? Ninguém, nem nada ficou imune à queda. Todas as culturas sofreram. Todo o cosmos, toda a cultura tem experimentado os aspectos da queda. Mas a graça redentora de Deus está agindo para restaurar todas as coisas. E essa é a esperança. Restaurar todas as coisas. Aquele que prometeu, que é fiel e que é digno, que está fazendo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso é para nós motivo de grande esperança. De esperança renovada. De certeza que vai acontecer e que já está acontecendo. A graça redentora. Não é a nossa alma que Deus planeja salvar apenas, mas também o corpo e com ele toda a ordem criada. Né? Aquela ideia dos gnósticos de que a alma é boa e o corpo é mau,
o corpo leva a pecar, por isso que precisa ser espancado, né? Também esse está sendo restaurado pelo Senhor, né? E toda a ordem criada. Estamos terminando? Mesmo os sofrimentos físicos que enfrentamos, deficiências, enfermidades, têm propósito redentor final para o nosso bem e para a glória do Senhor. Aquilo que nós mencionamos, Romanos 8, 28. Essa vida é um campo de prova para nos mostrar que precisamos de Cristo para promover transformação, que não estará completa até a perfeita felicidade na vida do porvir. Aquilo que nós falamos sobre consumação, a volta de Cristo, né? Então, é como se nós vivêssemos em um campo minado. Temos que estar olhando onde nós pisamos, né? Para mostrar que nós precisamos do Redentor. Nós não vamos conseguir melhorar esse mundo. É o Redentor que está restaurando, que está mudando esse mundo. E nós precisamos de Cristo para promover essa transformação. Não apenas em cada um de vocês e em mim, né? Em cada um de nós. Para que nós conheçamos aí a perfeita felicidade que é uma vida no porvir e uma vida sem pecado. E aí eu queria só trazer aspectos desse autor, o Alistair Begg. Ele escreve sobre pregação, né? E ele fala a ideia de nós olharmos a palavra de Deus com muita humildade, né? Com muita desconfiança de nós mesmos, quando nós vamos interpretar esta palavra, né? Então ele diz assim, olha, talvez o único fator que todos nós partilhamos é que nos aproximemos do texto de joelhos, pelo menos figuradamente. A atitude de coração com a qual realizamos nossa preparação deve expressar a nossa dependência de Deus. Por isso, o respeito, a deferência, né, à palavra de Deus, o que ela deve ter. Então, ela deve continuar tendo para nós um valor insubstituível. Deve ser lida com o coração colocado totalmente nela e a mente voltada para o Senhor. O Charles Spurgeon, ensinando os seus alunos no seminário, ele disse nos seus alunos, ele coloca isso no livro, ali são os meus alunos, no volume 1, ele diz que nós não podemos estar fisicamente de joelhos, né? Constantemente, não podemos estar sempre de joelhos fisicamente, mas a alma jamais deve abandonar essa postura. Quando nos aproximamos da Escritura, é com esse coração que nós devemos nos aproximar e olhar. Amém? Meus irmãos, agora é um tempo para perguntas, né? Vocês que preencheram no papelzinho, que escreveram no papelzinho aí, ó, né? Kleber, obrigado, Kleber. Espera só um pouquinho. Tem os irmãos que estão em casa, para que eles possam ouvir a pergunta. O Ibsen te traz o microfone. Eu entendi que o pastor falou que a salvação é coletiva da igreja, e eu aprendi a vida toda, que eu nasci no lar evangélico, que a salvação é individual, que pai não leva filho, filho não leva irmão, tal. E teve uma parte aí que o senhor falou, a salvação Bateu a dúvida, né? Isso. Então vamos entender. Quando nós falamos que a salvação é coletiva, não é a ideia de que ele salva uma família inteira. Porque a fé, ela vem individualmente a cada um pelo ouvir a palavra de Deus. Nesse aspecto, ela é individual. A fé do pai não salva o filho. Isso é verdade, né? A ideia de que a redenção, ela vem, ela atinge, quando nós dizemos que é corporativa, né? Porque ela salva a igreja. Por exemplo, quando eu passo a crer, eu sou inserido nesta igreja.
né? E a partir daí, todo esse processo redentivo é feito em um coletivo. É para desmistificar a ideia de que Deus, que toda a obra de Cristo visa apenas as pessoas individualmente, né? E de que os efeitos redentores, ele atinge toda a criação e ele atinge em coletividade, né? Aqueles exemplos, por exemplo, quando Cristo diz que ele é o cabeça, nós os membros, ele é a videira e nós os ramos, dá a ideia de uma coletividade. Mas não é a ideia de que, por exemplo, basta da família tornar-se, crer em Cristo para que os outros acompanhem. Se nós nos lembrarmos lá, e aí Atos 16 vai nos dar uma pista disso, né? Se você abram em Atos 16, no verso 31, o apóstolo Paulo respondendo àquela pergunta do carcereiro, né? De como é que ele pode fazer para ser salvo. E aí o apóstolo Paulo responde para ele de maneira bastante interessante. Verso 16, ele diz, verso 31. Atos 16, 31, ele diz assim, olha, no 30, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Parece, olhando só até aqui, que basta um crer, que toda a casa será salva. Aí o verso 32 ele diz, e lhe pregaram a palavra e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando-lhes, lavou os vergões. Então, a ideia de que Paulo foi para a casa daquele carcereiro e pregou para todos da sua casa. Ou seja, não bastou que apenas o carcereiro fosse convertido. Então, a sua ideia de que a salvação é individual neste aspecto, ela é realmente individual, né? Mas quando nós olhamos todo o processo redentivo, né? Ele não foi apenas para salvar as pessoas ou a pessoa, né? Mas para salvar a igreja, para dar ideia de coletividade, para dar a ideia da criação como um todo, de uma redenção cósmica. Essa é a ideia que nós tentamos passar aqui. É a igreja invisível. E quando se fala igreja, que a igreja é invisível. Não a primeira igreja, a segunda, a terceira. A igreja invisível, o corpo de Cristo, né? Tranquilo, Kleber? Obrigado, Kleber. Mais alguém, meus irmãos? Acho que não, Ibsen. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai de bondade e misericórdia, o Senhor que desde a eternidade, ó Deus Santo, o Senhor tem a sua igreja em mente, o Senhor que na plenitude dos tempos nos deu Cristo Jesus, o Senhor que fez com que ele redimisse um povo, ó Deus Santo, para a glória do Senhor. E graças te damos porque dele nós fazemos parte. Obrigado por esta manhã de instrução na tua palavra. Ó Deus Santo, nós somos gratos ao Senhor porque dia após dia o Senhor tem nos instruído. Ó Deus, que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, nos dando entendimento da tua palavra, fazendo com que a cada dia amemos mais ainda a tua palavra, Senhor, e que sejamos, ó Deus, gratos por esta transformação que está sendo feita em nós. Pedimos que o Senhor, ó Deus, abençoe esta igreja, que nós possamos, ó Deus, ter um restante de dia percebendo a manifestação da tua graça e da tua bondade sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, que logo mais à noite possamos retornar à tua casa para prestar um culto de adoração e louvor ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos voltar para os nossos lares, guardados, Senhor, no coração e também fisicamente, ó Deus, vivendo neste mundo em construção, em restauração. Essa é a nossa oração pelos méritos de Cristo Jesus,
o nosso único, suficiente Salvador e mediador diante do Senhor. Ó Deus, e nós, por Ele, nós oramos, e em nome dEle nós oramos. Amém.